Pessoal, vamos falar um pouco sobre a glicólise. Vamos revisar esse assunto e ver as 10 reações que compõem essa via metabólica. Vamos abrir aqui. A glicólise é a quebra da glicose e a obtenção da energia dessas reações que são catalisadas por enzimas, certo? São 10 reações divididas em duas fases, uma fase de investimento e uma fase de obtenção de energia, certo? Primeiro vamos investir para depois lucrar, digamos assim, em forma de ATP. Então a glicose ela pode ser considerada uma fonte de energia universal. Ela é utilizada por diversos seres vivos conseguem utilizar a glicose como fonte de energia, certo? É a principal fonte de energia do nosso cérebro. E essa via glicolítica ela é utilizada por vários tecidos para realizar essa quebra da molécula de glicose e gerar energia em forma de ATP, intermediários que vão ser utilizados por outras vias metabólicas que acontecem concomitantemente à glicólise, certo? Nosso organismo está funcionando e está acontecendo diversas reações metabólicas, vias metabólicas estão funcionando ao mesmo tempo. E a glicólise ela é o centro do metabolismo dos carboidratos, até porque algumas outras moléculas de carboidrato que não sejam glicose, elas podem ser transformadas pelo nosso organismo em glicose, tá ok? E ela tem como produto final, só para a gente ter ideia, mas a gente vai ver como é que se chega a esse saldo, de duas moléculas de piruvato, 2 ATPs e 2 NADH. E a glicólise ela fornece condições necessárias para que posteriormente o piruvato ele seja transformado em acetilcoenzima A, certo? Que vai ser posteriormente, sequencialmente, utilizado pelo ciclo do Krebs, o ciclo do ácido cítrico, para a retirada de mais elétrons, mais energia, certo? Nosso metabolismo. E a glicólise ela ocorre no citosol da célula, como nós vamos ver agora. Aqui trouxe para vocês uma imagem, esse gráfico, para se ter ideia aqui, uma noção geral de onde ocorre a via glicolítica, certo? Ela está bem aqui no centro de várias outras vias. Aqui embaixo podemos ver o ciclo do ácido cítrico e posteriormente vocês podem ver a produção do piruvato, que está aqui bem pequeno, e esse piruvato ele vai ser transformado em acetilcoenzima A, que vai posteriormente fazer parte do ciclo do ácido cítrico. Nós temos aqui também uma imagem geral da glicólise aeróbia, é a que nós vamos falar agora, as 10 reações que compõem essa via metabólica, certo? Nós temos aqui a coenzima NAD+, tá vendo? Ele sendo reduzido a NADH aqui nessa reação que envolve o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona. E temos aqui o produto final da glicólise aeróbica, que é o piruvato. Esse piruvato, como nós vamos ver, ele posteriormente vai ser utilizado aqui na transformação até o acetilcoenzima A, que vai ser utilizado posteriormente, porque sempre o produto de uma reação vai ser substrato de outra reação subsequente. Então, tudo é utilizado. Antes de dar início às reações da glicólise, eu queria falar um pouco sobre essa questão do NAD+, e do NADH, e essa reação, essa redução e a oxidação que a gente tanto ouve falar, e às vezes não fica tão claro nos livros, né? O NAD+, ele é uma coenzima, certo? Que ele participa juntamente com a coenzima dessas reações, e o que acontece? Quando em uma reação o NAD+, ele obtém elétrons, acontece a redução do mesmo a NADH, como a gente pode ver aqui. Então, a redução, ele é NAD+, tá ok? Ele recebe elétrons, ele está recebendo até um pouco contraditório dizer que quem recebe
está sendo reduzido, mas ele recebe elétrons e essa ação de receber elétrons quer dizer que ele foi reduzido. E ele se transforma aqui o NAD+ em NADH. Ou seja, o NAD+ recebe elétrons, é reduzido a NADH. Então, na medida que ele recebe esses elétrons, diz que ele está oxidando. Ele oxidou algum agente. Então, o agente oxidado ele cede elétrons. Houve uma oxidação. Então, a partir do momento que há uma oxidação, também há uma redução, ou seja, uma obtenção de elétrons. Só para a gente repetir para ver se ficou claro. O NAD+, está aqui, ele vai oxidar um segundo elemento, certo? E o agente que foi oxidado vai ceder elétrons para o NAD+. Na medida que o NAD+ recebe esses elétrons, certo? Ele é reduzido a NADH. Ou seja, sempre, mas sempre que vocês verem em alguma reação, certo? Alguma questão de prova, a participação do NAD+, a transformação, a redução do NAD+ em NADH, então pode-se dizer que houve nessa reação uma oxidação. Inclusive foi até questão de prova, essa questão para identificar algumas reações que haviam oxidação. Então, havia lá na questão a presença do NAD+, do FAD e do NADH. Sempre que houver esses indivíduos aqui nas reações, pode-se dizer que são reações onde há oxidação, ou seja, há essa retirada de elétrons, certo? O NAD+, ele é um transportador de elétrons. Tá aqui. Então, ele é reduzido. Quando ele recebe elétrons, ele é reduzido, certo? E quem está cedendo os elétrons é oxidado. Então, espero que tenha ficado claro. Acho que melhora bastante a noção na partir de agora das reações onde eles ocorrem. E vamos lá. Para que se dê início à glicólise, como nós vimos que ela acontece no citosol da célula, é necessário que a glicose entre na célula, né? Isso é óbvio. Claro. E existem duas formas de haver essa entrada da glicose dentro da célula. Uma delas é através da difusão facilitada, né? Que é a favor de um gradiente de concentração. Como é que ocorre esse transporte? São proteínas que estão presentes na membrana celular. Essas proteínas são chamadas família do glúten, né? Que vai do glúten 1 ao 14. Essas proteínas elas transportam a molécula de glicose para dentro da célula. Então são do 1 ao 14, para você ter ideia, por exemplo, o glúten 5 é que realiza o transporte da frutose, só para a gente dar exemplo. Tá ok? Então, essa difusão facilitada em favor de um gradiente de concentração, ela ocorre sem gasto de energia. A proteína, que é o glúten, que vai realizar esse transporte. Pode ver aqui, ó, o espaço extracelular, a glicose, certo? A glicose vem até o glúten, que está na membrana celular. Você pode ver aqui, o glúten vai mudar sua conformação espacial, vai agarrar a molécula de glicose e vai soltar ela no citosol da célula, vai soltar ela dentro da nossa célula, para que haja essa quebra da molécula e a obtenção de energia. E uma segunda forma de haver essa entrada da molécula de glicose dentro da célula é através de mediador, de um carreador de sódio, certo? É o cotransporte de monossacarídeo sódio e acontece contra o gradiente de concentração, ou seja, de um meio menos concentrado para um mais concentrado. Então há o gasto de energia, certo? Mas aí o que é que acontece? A glicose ela utiliza os canais de sódio para entrar dentro da célula.
Então ela vai contra esse gradiente de concentração, por isso há esse gasto de energia. E eu trouxe aqui até uma foto do soro caseiro, que é utilizado a água com açúcar e o sal, justamente por isso, para que haja essa facilitação do transporte da glicose através do sódio contido no sal para dentro da célula. Então, essas duas formas de transporte da glicose para dentro da célula. Uma sem gasto de energia, que é através do glúten, certo? Que é a favor do gradiente de concentração do meio menos concentrado para o mais concentrado. E há também o cotransporte monossacarídeos de sódio, que a glicose vai utilizar os canais de sódio para entrar dentro da célula. E um detalhe que esse segundo transporte é com gasto de energia. Tá, ok? Então vamos ver agora o que é que acontece com a glicose já dentro da célula. Aqui eu trouxe esse gráfico que ele traz aqui a produção líquida da glicose, certo? Vocês podem ver duas moléculas de piruvato, só um instante, perdão. Duas moléculas de piruvato, 2 ATPs e 2 NADH. Isso aqui é a produção líquida da glicólise. Nós vamos ver como acontece essa produção através de suas 10 reações que são catalisadas por enzimas. Aqui é para você ter uma noção geral a glicose, certo? A fase de investimento de energia é a fase onde se há o depósito de ATP. Vocês podem ver aqui 2 ATPs são investidos nessa fase para que posteriormente ele possa obter 4 ATPs com saldo líquido, um saldo bruto. 2 ATPs são investidos e nós temos a saída de 4 ATPs na segunda fase, que é a fase de produção de energia. E aqui, nós vemos líquido, nós vamos ter 2 ATPs. Então vamos lá para a primeira fase da glicólise, que é a fase preparatória, fase de investimento. A fase onde eles depositam energia para poder lucrar mais tarde, digamos assim. Então a primeira reação, certo? É a fosforilação da glicose. O que é isso? A glicose, como a gente viu, ela tem a capacidade de entrar na célula, certo? Através do glúten, certo? São proteínas que realizam esse transporte. Mas dentro da célula também é possível que a glicose, da mesma forma que ela entrou, ela possa sair. Então, para que seja impedido dessa glicose sair de dentro da célula, a primeira reação da glicólise, né, acontece essa fosforilação da glicose, que é a adição dessa molécula de fosfato, que é utilizada aqui um ATP. Nós podemos ver aqui um ATP que possui 3 moléculas desse fosfato. Ele sai um ADP que sai apenas 2. Um fosfato acoplado, digamos assim, aos carbono 6 da glicose. Então, a fosforilação da glicose e a transformação dela em glicose 6-fosfato. Como nós podemos ver aqui, ó, a glicose, a estrutura da glicose, e o 6º carbono aqui, ele vai receber esse, vamos ver aqui, 3, 6, ele vai receber, não dá para ver aqui por causa do vídeo, mas ele vai receber esse fosfato, certo, do ATP. E isso vai impedir que ele saia da célula, certo? Após essa fosforilação, ele não vai conseguir sair de dentro da célula, já para garantir que vai haver essa glicose, para ver a quebra e para ter a obtenção de energia. Então essa primeira reação é com gasto de energia, com gasto de um ATP. Está aqui o primeiro ATP que é investido nessa primeira fase, certo? Então é utilizado um ATP para que ele possa fosforilar a glicose, vai ser adicionado um fosfato ao carbono 6 da glicose, impedindo que ela saia de dentro da célula. E essa reação ela se dá através de uma enzima que é a hexoquinase. A segunda reação é a isomerização da glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato. Como
Os isômeros, eles são elementos químicos que eles possuem os mesmos compostos, né, em sua estrutura, mas montados de forma diferente, certo? O que é que vai diferir um do outro? É a forma que a molécula é construída. Então, sempre que vocês verem alguma reação que fala sobre isomerização, é a modificação dessa estrutura. Então, nós temos a glicose 6-fosfato e vai haver uma modificação dos elementos, certo? Da estrutura, e ele vai ser transformado em frutose 6-fosfato, mas ele vai continuar contendo os mesmos elementos, a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio e tudo mais. Isso se dá através da fosfoglicose isomerase, que é essa enzima. E aqui nós podemos ver a glicose 6-fosfato, certo? E a frutose 6-fosfato e a modificação que houve em sua estrutura. Nós podemos ver aqui que o carbono 6 ele não houve muita alteração, mas os demais elementos sim. Então, isomerização da glicose 6-fosfato para a frutose 6-fosfato através da enzima fosfoglicose isomerase. Essa é a segunda reação da glicólise. A terceira reação da glicólise com gasto de energia é a fosforilação da frutose 6-fosfato para a frutose 1,6-bifosfato. Ou seja, ele vai investir novamente em uma molécula de ATP, energia, certo? Ele vai deixar um fosfato a mais nessa molécula, que seria frutose 6-fosfato, e agora ele vai ter duas moléculas de fosfato, e daí ele passa a ser chamado frutose 1,6-bifosfato, porque ele tem um no carbono 1 e um no carbono 6, foi juntado no fosfato. E tudo isso se dá através da enzima fosfofrutocinase 1, a PFK. Nós podemos ver aqui o investimento do ADP, a saída do ADP, certo? Aqui a frutose 1,6-fosfato bifosfato, certo? Carbono 1, fosfato, carbono 6, fosfato. 2 fosfatos, bifosfato, certo? Carbono 1, carbono 6, aqui é frutose. E aqui a enzima trabalhando para que haja essa fosforilação. Essa enzima, vale destacar aqui, que eu trouxe no slide, que ela é regulada pela quantidade de energia presente na célula, que é o ATP e o AMP, certo? Então passamos aqui pela terceira reação. Quarta reação é a clivagem da frutose 1,6-bifosfato. Ela vai ser quebrada ao meio, certo? E vai gerar duas moléculas, que uma é o gliceraldeído 3-fosfato e a outra molécula é a dihidroxiacetona fosfato. Então, certo? Nós vemos aqui a frutose. Vamos lá, só um instante. Nós vemos aqui a frutose 1,6-bifosfato, certo? A aldolase, que é a enzima responsável por essa quarta reação, e você vê que ela é quebrada em duas moléculas, aqui o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato. É a clivagem da frutose 1,6-bifosfato. A quinta reação é a isomerização da dihidroxiacetona fosfato e ela é transformada em gliceraldeído 3-fosfato. Como eu falei anteriormente, a isomerização é apenas a mudança de alguns elementos na estrutura, mudança de posição desses elementos. Isomerização, certo? Mudança da posição desses átomos que se encontram na estrutura dessa molécula. E a enzima que catalisa essa reação é a triose fosfato isomerase. Ela interconverte as duas trioses, né, de hidroxiacetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Nós podemos ver aqui a molécula de hidroxiacetona fosfato
E aqui foi destacado em rosa. E aqui temos a enzima trabalhando, e justamente essa estrutura que foi aqui destacada em rosa é justamente a estrutura que vai ser modificada. Nós podemos ver aqui, ó, que a, as demais estruturas aqui da molécula continuam mesmo. Somente a modificação na estrutura dessa parte rosa, certo? E essa transformação, essa isomerização da dihidroxiacetona-fosfato, ela é transformada no gliceraldeído 3-fosfato. Então, uma molécula de glicose, ela já se transformou em duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, com essa última transformação aqui do gliceraldeído 3-fosfato, nós encerramos essa etapa de investimento. A partir de agora, nós vamos obter energia. Lembrando que a partir de agora, nós vamos falar das reações, e como temos duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, essas reações elas vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, são duas reações, na verdade, que acontecem. Segunda fase, fase de produção energética. Vamos agora obter os nossos ATPs. Investimos 2 ATPs. Vamos agora ver quantos ATPs vamos ganhar com esse investimento, certo? A sexta reação, temos aqui uma oxidação do gliceraldeído 3-fosfato em 1,3 bifosfoglicerato. Então, uma oxidação, nada mais aqui, ó, a coenzima que vem receber os elétrons, certo? Ela sai reduzida, ela sai com elétrons, e quem realiza quem catalisa essa sexta reação é o gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Nós podemos ver aqui, ó, o gliceraldeído 3-fosfato, certo? Ele recebe um fosfato inorgânico, essa parte rosa aqui, tá ok, certo? Essa molécula de gliceraldeído 3-fosfato vai receber esse fosfato inorgânico. Ele vai ser oxidado, ele vai perder elétrons para o NAD+, que vai ser reduzido em NADH. Ele vai levar esses elétrons, e nós podemos ver aqui que esta molécula do gliceraldeído 3-fosfato, ele perdeu esse hidrogênio que entrou aqui no NADH, e essa molécula de fosfato inorgânico deixou livre esse hidrogênio que está aqui, ó. E essa parte rosa aqui do fosfato inorgânico foi que se uniu ao gliceraldeído 3-fosfato, gerando 1,3 bifosfoglicerato. É a primeira reação de oxidação da glicose. Lembra quando eu falei oxidação, sempre que aparecer as coenzimas aqui que vão funcionar juntamente com as enzimas, elas vão ser reduzidas. Pois então, essa aqui é a primeira reação de oxidação da glicose. Há pouca quantidade de NAD+ na célula, então posteriormente esse NADH ele vai ser reoxidado, ou seja, ele vai ceder os elétrons que ele obteve aqui dessa reação. Aí ele vai voltar para essa reação como NAD+, porque ele foi reoxidado lá, ele perdeu os elétrons lá, ele foi reduzido aqui, ele obteve elétron, ele pega esse elétron, ele transporta o elétron, ele vai ser reoxidado, ele vai deixar o elétron lá e ele volta como NAD+ para receber mais elétrons, para ser reduzido novamente, para ser oxidado novamente. Então, são as diversas reações que estão acontecendo concomitantes no nosso organismo, né? Vamos para a sétima reação. A síntese do 3-fosfoglicerato mais um ATP. Nós vemos aqui o 1,3 bifosfoglicerato, certo? E ele vai receber um ADP. Esse ADP, nós podemos ver aqui que vai gerar a nossa primeira molécula de ATP.
certo? Quando o 1,3 bifosfoglicerato ele é convertido em 3-fosfoglicerato, o grupo fosfato, né, que é um grupo de muita energia do 1,3 bifosfoglicerato, ele é utilizado nessa síntese do ATP. Vocês lembram que ele recebeu uma molécula de fosfato inorgânico lá atrás? Pronto. Agora chegou a hora de juntar essas moléculas de fosfato em um ADP. Ele vai ceder uma molécula de fosfato gerando um ATP. Nós temos aqui a reposição, né, do nosso primeiro ATP. Lembrando que há duas moléculas, né, há duas reações acontecendo agora nessa fase de produção de energia. Ou seja, um ATP na verdade são dois ATPs que nós estamos ganhando aqui nessa sétima reação. Na verdade, está acontecendo em duplicidade. A enzima que está sendo utilizada aqui é a fosfoglicerato sinase. A oitava reação é a troca do grupo fosfato do carbono 3 para o carbono 2, ou seja, isomerização. Vamos ver aqui, ó, nós temos a molécula, esse grupo fosfato está aqui nesse carbono 3, certo? Ele é um 3-fosfoglicerato. Aí vai haver essa reação que é realizada pela enzima fosfogliterato mutase. A essa mutação, pode ver que esse grupo fosfato aqui, que está no terceiro carbono, ele vai subir para o segundo carbono, mas a estrutura geral aqui não é alterada. A única coisa que se altera é justamente esse grupo fosfato. Ele vai subir aqui, ó. Ele vai vir para o segundo carbono dessa estrutura. Ele estava aqui no terceiro e ele subiu para o segundo através da fosfoglicerato mutase. E também não tem maiores mistérios nessa oitava reação para a gente poder falar. Essa nona reação é uma desidratação do 2-fosfoglicerato e ele vai gerar aqui o fosfoenol piruvato através de uma desidratação, a perda de uma K2O, uma perda de uma molécula de água, e a enzima que vai funcionar aqui é a enolase. Nós vemos aqui o fosfoglicerato, né, o 2-fosfoglicerato, e a transformação dele em fosfoenol piruvato. É apenas uma desidratação, não temos muito o que falar. A décima reação é a formação do piruvato com a produção de ATP, através da enzima piruvato sinase. O equilíbrio da reação da piruvato sinase favorece essa síntese de ATP. Nós vimos aqui a fosfenol piruvato, certo? Ele vai receber uma molécula de ADP, tá aqui, ó, adenina, certo? A fosfenolglicerato vai receber esse ADP. Temos aqui a piruvato quinase, que está como enzima catalisadora dessa décima reação. E nós teremos aqui a formação do piruvato, certo? Aí nós podemos ver essa parte rosa aqui, que é o grupo fosfato, certo? Do fosfoenol piruvato. Ele vai ceder esse fosfato aqui para o ADP, que possui 2 fosfatos, certo? Ele está cedendo mais um. Ele vai ter agora 3 fosfatos, ou seja, um ATP vai ser formado aqui. Ou seja, vamos gerar nossa segunda molécula de ATP, mas como nós estamos trabalhando concomitantemente com duas reações, então, como é a segunda reação que gera ATP, nós temos 4 ATP sendo gerados. Agora, só para ficar claro, né? Nós tínhamos duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, e essas moléculas agora elas estão passando por essas reações concomitantemente. Então, quando eu falei que nessa décima reação ele está gerando uma molécula de ATP, na verdade ela está gerando duas, porque está havendo duas reações. Então temos a equação geral da glicólise,
certo? Uma glicose, duas moléculas de ATPs que são investidas, é pago essas duas moléculas de ATP na fase de preparação, na fase de investimento, certo? 4 moléculas de ADP que funcionam na obtenção dos fosfatos nessa fase de geração de energia, 2 moléculas de fosfato inorgânico que foi utilizado anteriormente e 2 coenzimas do nada e mais. E a equação geral nós vemos aqui que ela vai gerar 2 moléculas de piruvato, certo? 2 ATPs, esse 2 aqui já é a produção líquida de ATP, certo? Porque ele gerou 4, mas como nós investimos 2, 4 menos 2, então temos 2 ATPs aqui líquidos, certo? Com produção líquida. 2 NADH, porque essas duas moléculas de nada e mais, eles foram reduzidos, eles obteram elétrons, certo? Então eles se transformaram em NADH, que temos o hidrogênio, que ficou solto, e 2 moléculas de água. Então essa aqui é a produção líquida da nossa glicólise. E aqui é a visão geral dessa reação da glicólise, da quebra da molécula de glicose. A molécula de glicose aqui, ela vai ser quebrada, certo? Ela vai ser quebrada e vai ser transformada no ácido pirúvico, no piruvato. Então, uma molécula de glicose ela vai passar por 10 reações e ser transformada em 2 moléculas de piruvato, prontos para que serem posteriormente transformados em acetil coenzima A, para que eles possam ingressar no ciclo do ácido cítrico, no ciclo de Krebs. Nós podemos ver aqui o investimento do ATP, o investimento de energia que é feito nessa fase de preparação. Pode ver que o ATP aqui na primeira e na terceira reação ele investe ATP, a saída do ADP, porque ele deixa um fosfato na glicose, ele liga primeiramente ao carbono 6 dessa glicose aqui, uma molécula de fosfato, certo? No carbono 6, depois ele liga no carbono 1, nas duas extremidades aqui nós temos as moléculas de fosfato que são ligadas, certo? E depois ele é clivado aqui na dihidroxiacetona e no gliceraldeído 3-fosfato. Posteriormente, essa dihidroxiacetona ela é transformada em gliceraldeído 3-fosfato também, e nós, a partir daqui, dessa região que é a fase de produção de energia, nós vamos ter 2 reações ocorrendo ao mesmo tempo, certo? Seria aqui, mas para fins didáticos, os livros, as apostilas, eles só comentam como se estivesse havendo uma reação, mas na verdade são 2. Então, a partir daqui do gliceraldeído, vai acontecer essa reação em duplicidade, certo? Por isso que quando ele gera 2 moléculas de ATP, na verdade nós multiplicamos por 2. Por isso que nós dizemos que ele gerou 4 moléculas de ATP. E como ele investiu 2, então esses 4 menos 2, nós temos 2 moléculas de energia líquida, 2 moléculas de ATP. E aqui a glicose ela vai gerar 2 moléculas de piruvato. Esse é o saldo líquido da glicólise, da quebra da glicose. Aqui nós temos uma imagem da respiração celular, de forma geral. A glicólise ela acontece aqui no interior da célula. Nós vemos aqui o glúteo transportando a molécula de glicose para dentro da célula. Pode ver aqui esse transporte facilitado, né? A favor de um gradiente de concentração, a favor de um meio mais concentrado para o menos concentrado. Aqui nós não temos o gasto de energia. Essa molécula de glicose entra dentro da célula, ela vai sofrer a quebra, ela vai passar pelas reações da glicólise. Nós vemos aqui o NADH transportando elétrons para a cadeia de elétrons. Esse NADH ele vai ser transportado para dentro da mitocôndria,
ok? E aqui o saldo líquido de ATP da glicólise, que são 2 ATPs. Só para destacar, a glicólise acontece no citosol, dentro da célula, certo? No citosol. O ciclo de Krebs é a cadeia de elétrons, vai ocorrer dentro da mitocôndria. Bom, pessoal, é isso. Espero poder ter ajudado um pouco a esclarecer essa questão da respiração celular, da quebra da glicose e das reações de glicose.